Porque não há judeu, nem grego, escravo, homem nem mulher, porque são todos um em Cristo Jesus. E vocês são de Cristo, descendência, semente de Abraão e herdeiros da promessa. Então agora ele traz isso para dentro do contexto da salvação, da bênção. Gálatas, aqui foi Gálatas 27 a 29, Gálatas 3. Agora João 8, 28, 58 ele diz: eu vos digo a verdade, respondeu Jesus. Antes que Abraão nascesse, eu sou. Então no 56 ele diz: o vosso pai Abraão, quando viu o meu dia, regozijou-se. E ele se alegrou. Muito poderoso. Então, passo a passo. Agora vocês veem que isso era uma semente, que é Cristo Jesus, a semente de Abraão. E ele diz: ele abençoará todas as nações através desta semente. Podemos olhar o pão agora. Aleluia. O pão. Mateus capítulo 14. Mateus 14, 13 a 21. Qual é a mensagem de Abraão, de Melquisedeque trazendo o pão? Mateus 14, de 13 a 21, ele diz o seguinte: quando Jesus viu o que aconteceu, ele se separou e foi para um lugar solitário. O que foi que o Messias ouviu? Ele ouviu que João Batista havia sido decapitado e que a sua cabeça tinha sido levada como recompensa. Então Jesus retirou-se para um lugar oculto. Ouvindo isto, as multidões o seguiram a pé de cidade em cidade. Ele diz no versículo 14: quando Jesus saiu do barco, ele viu tão grande multidão e teve compaixão deles e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos algo para que eles comam.
They answered, E lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. bring them here, he said. Tragam-nos aqui para mim, ele disse. And he directed the people to sit down on the grass, E ele ordenou às pessoas que se assentassem na grama, taking the 5 loaves and 2 fish, and looking up towards heaven. Now you know that heaven is where? Where the tomando glory comes from, right? os 5 pães e os 2 peixes, e então olhando para o céu, He says, looking up, e ele diz, olhando para o céu, he gave thanks and broke the loaves. ele deu graças e partiu os pães. Then the disciples gave them to eat. Então os discípulos deram a comer à multidão. They all ate and were satisfied, and the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Those who ate were 5,000 men, besides the women and children. O número dos que comeram eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. So probably we are talking about 20,000 or more people. Então, provavelmente estamos falando de 20.000 pessoas ou mais que If you comeram. add the women and the children, Se você acrescentar as mulheres e as crianças. so what was Jesus saying? Então, o que é que Jesus estava dizendo? And what is Melchizedek saying here? E o que é que Melquisedeque está dizendo aqui? Before Abraham Quando ele vem diante de Abraão with bread com pão and wine. e vinho. And we know E nós sabemos that at that time, que naquele tempo people depend on the rain. as pessoas dependiam da chuva. It must rain, Tem que chover, you till the land, get food. tem que chover sobre a terra para você poder tirar o alimento e guardar as reservas. But there used to be famine, Mas costumava haver fomes naquele tempo, shortages. falta, There in escassez. the Bible, Estão na Bíblia estas coisas, including the great famines incluindo as grandes fomes that the Lord orchestrated to move Israel to Egypt. que o Senhor usou para mover Israel para o Egito. Abraham is standing here. Melchizedek presents bread and wine. Abraão está de pé aqui e Melquisedeque apresenta pão e vinho. And bread is scarce. E pão é escasso. In the land Em uma terra where bread is scarce, there is a shortage. onde há falta de pão, há uma escassez de pão. Then you appear with bread. Então Melquisedeque aparece com pão. Can I read a little more? Posso ler um pouco I mais? know you don't like process, but you have to pass through it. Parents. Eu sei que vocês não gostam de processos, mas vocês vão ter que passar por eles. Aleluia. John chapter 6, verse 47. João capítulo 6, versículo 47. It says the following. Ele diz o seguinte, John chapter 6, 47. João 6, 47. All the way to 51. Todo o caminho até o 51. I tell you the Ele truth. diz, eu vos digo a verdade. He believes has everlasting life. Todo aquele que crê tem vida eterna. I am the bread of life. Eu sou o pão da vida. Your forefathers ate the manna in the desert, the wilderness.
Os vossos pais comeram pão no deserto yet they died. e eles morreram. But here is the bread that comes down from heaven, Mas aqui está o pão que desce do céu, which the man may eat and not die. para que todo aquele que comer não morra. I am the living bread Eu sou o pão vivo that has come down from heaven and is standing in front of Abraham. que desceu do céu e estou bem na frente de Abraão. Aleluia! O que ele está dizendo? In front of Abraham. Na frente de Abraão. Pão e vinho. Can you sit down a moment? What was he saying? O que ele estava dizendo? Now you understand. Agora vocês It's entendem. very powerful. É muito poderoso. When the Lord sets out to sanctify the church, Quando o Senhor enviou para santificar a igreja, it is literally unstoppable. ninguém pode pará-lo. Quando o Senhor decide santificar a igreja, ninguém pode impedi-lo. Must win. Ele tem que vencer. The devil must lose. Aleluia! O diabo tem que perder. E alguém tem que entrar. Aleluia! Vocês entendem? Passo a passo. The living bread. O pão vivo. John chapter 6, 53 to 63. João capítulo 6, do 53 ao 63. Aleluia! Again, 53 to 63. Novamente, 53 ao 60. Jesus said to them, E disse-lhe Jesus: I tell you the truth, em verdade vos digo, unless you eat the flesh a não ser que vocês comam a carne, Hallelujah. Hallelujah. Do you understand what was happening when he met Abraham? vocês estão entendendo o que estava acontecendo quando ele encontrou Abraão? Unless you eat my flesh A não ser que vocês comam a minha carne and drink my blood. e bebam o meu sangue. Let me just finish all and then I'll explain everything. Deixe continuar lendo, então vou explicar tudo. Hallelujah. Aleluia. He says, Jesus said to them, Ele diz, Jesus lhes disse, I tell you the truth, eu vos digo a verdade, unless you eat the flesh of the Son of Man se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, you have no life in you. vocês não terão vida em si Whoever mesmos. eats my flesh Todo aquele que come a minha carne drinks my blood e bebe o meu sangue has eternal life. tem a vida eterna. I'll raise him up at the last day. E eu o ressuscitarei no último dia, Flesh is real food, pois a minha carne é verdadeira comida blood is real drink. e o meu sangue é verdadeira bebida. Eats my flesh, Todo aquele que come a minha carne my blood, e and my bebe blood remains in me. e bebe And whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me. todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim And I in him. e eu permaneço nele. 57. Versículo 57. Just the living Father sent me. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, Because of the Father. eu vivo por causa do Pai. So the one that feeds on me Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. is the bread that came down from heaven. Este é o pão que desceu do céu. Your forefathers ate manna, Os teus antepassados comeram maná e morreram. but he who feeds on this bread Mas aquele que se alimentar deste pão viverá para sempre. when he was teaching in the synagogue in E ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. And on hearing this, E ao ouvirem isso, many of the disciples said, muitos dos seus discípulos disseram: this is a difficult gospel. oh, este é um evangelho difícil. Teaching. Oh, este é um ensino muito duro. Aleluia.
Who can accept it? Quem pode suportá-lo? This is literally cannibalism. Porque isso é literalmente canibalismo. Era isso que eles estavam dizendo. Aware of the disciples grumbling about this, Sabendo no íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: Oh, isto vos escandaliza? what if you see the Son of Man ascend? O que vai acontecer se vocês virem o Filho do Homem Where he was before. subir para onde ele estava antes? Spirit gives life, O Espírito dá vida, the flesh comes for nothing. e a carne para nada What I have aproveita. spoken to you, As palavras que eu vos disse são Espírito, e eles são vida, e elas são vida. was the conversation Então, qual era a that conversa was going on here que estava acontecendo aqui between Melchizedek entre Melquisedeque and Abraham? e Abraão? Because Porque the Lord has already promised Abraham o Senhor já havia prometido a Abraão that the seed of Abraham, the seed, que a semente de Abraão, a semente, will bless the universe, iria abençoar o universo, will sanctify the universe, santificaria o universo, sanctify all men, all men, santificaria todos os homens, toda a carne, and prepare God a people unto the Lord. e prepararia um povo para o Senhor. That was the blessing. Esta foi a bênção. And then Então, the Lord told Abraham, o Senhor disse para Abraão, when he was still Abraham, quando ele ainda era Abraão, to sacrifice, to slaughter animals by splitting them into two. para sacrificar animais, partindo-os ao meio. One half here, Põe uma metade aqui and another half here. e outra metade aqui. And the blood is flowing. E o sangue flui no centro, entre as partes. Então, Smoke and fire. o Senhor passa através do sangue, através da fumaça e do fogo. 18, you see the smoke and fire that Se você ler Êxodo 19, 18, each of the animals. você vai ver o fogo passando entre as duas partes dos animais. And then he says, E então ele diz: for the dove and the pigeon, mas a pomba e a rola don't slaughter them. não os corte na metade. Por quê? There's so much here. Há tanto aqui. Why not the dove? Por que não a pomba? The dove A pomba, and the pigeon, a pomba e a rola. slaughter them. Não os corte ao meio. Por quê? Can I explain this a bit? Posso explicar isso para On my vocês? way to the bread. No meu caminho para o pão. Because he says, Porque ele diz: the blood is in between. o sangue está no meio. One half here, one half here. Uma metade aqui, outra metade lá. The covenanting parties. A aliança que ele comprou. The dove and the pigeon represent the Lord. Ah, aleluia! O pombo e a rola representam o Senhor. É por isso que ele disse: não os corte ao meio. And then, E então, that was for the land. isto era para a terra. Melchizedek appears now. Melquisedeque aparece agora With bread com pão and wine. e vinho. And he says, E ele diz: I am the living bread. eu sou o pão vivo, And that if any man eateth of this bread, e se qualquer homem comer deste pão, I am the true bread from heaven. eu sou o verdadeiro pão do céu. He said, not manna.
Ele disse, não é o maná. And then he said, Então ele diz, my flesh a minha carne is the true food. é a verdadeira comida. And my blood E o meu sangue is the true drink. é a verdadeira bebida. So you must eat and drink. What was he saying? Então você tem que comer e beber de mim. O que ele está Now dizendo? open up a little bit. Posso abrir um pouco mais To release your meat. para liberar um pouco vocês? I tell you. Eu lhes digo. Number one. Número 1. You remember the referencing that he's doing. Vocês se lembram da referência que ele está fazendo? I remember Eu me lembro before me o seguinte. that when the Lord told me to make Melchizedek Quando o Senhor me levou para encontrar Melquisedeque in heaven, no céu, Dr. Joey Barnes, I'm watching for in heaven, no céu, and he was sitting, his garment was different. e ele estava sentado e as vestes dele eram diferentes. Tinha também listras, Two kinds of stripes. 2 tipos de listras. And he's sitting E ele está sentado on the front seat, em um trono like this, with the armrest. com braços, uma cadeira de braços, e eles têm os braços dele estavam repousando sobre os braços da cadeira. That led to him lit up in the glory of God the Father. Então havia um caminho que conduzia para ele, iluminados pela glória de Deus, que ia diretamente para ele. Then God the Father announced, Então Deus Pai anunciou, and he said, e ele disse, behold, eis Melquisedeque, por vós. E então, at that time, naquele tempo, God the Father, Deus Pai, he told me to tell the person that was here, ele me disse para dizer para uma pessoa que estava with aqui. a bottle of alcohol in his hand, Ele tinha uma garrafa de álcool na sua mão, to tell him, para dizer para ele, para ir até Melquisedeque. the path was lit up by the glory. O caminho estava iluminado pela glória. Eu ainda posso ver isto hoje, Right now. agora. And so, E então, this person asked me, shall I go with, I have alcohol? então essa pessoa disse, mas eu vou com álcool na minha mão? And then Melchizedek spoke. Então Melquisedeque falou. Nesta hora Melquisedeque falou, diga para ele vir como ele está. E então, eu disse para ele, When he began to walk, quando ele começou a andar, the bottle dropped, a garrafa caiu and he walked about, e ele andou no caminho. and Melchizedek received him. E Melquisedeque o recebeu. Then I knew that was the mission again. I knew his mission, right? Então eu sabia que essa era a missão dele na terra. Esta missão. E então, Melchizedek appears, Melquisedeque aparece. and he's referencing God Most High. E ele está se referindo, e ele menciona Deus Altíssimo, o Deus Altíssimo. And then he says, Então ele diz, in this wilderness, neste deserto aqui, where people are hungry, onde as pessoas estão com fome bread. You remember when por pão, vocês se lembram quando eles o seguiram por causa do pão? then he arrives with bread where there is no bread? Então ele chega com pão onde não há pão. Listen, Ouça, galho, galho and bread. e pão. In Israel, it is bread. Em Israel é pão. Even here is bread. Até aqui também é pão. But you mix with galho. Mas você mistura com o galho. O galho é um tipo de polenta. In this kind of setting where Abraham was living, Neste tipo de ambiente onde Abraão estava vivendo,
Pão was a basic necessity of life. era uma necessidade básica de vida. For you to be alive, sustain your life, energy, walking, doing things. Para você sustentar a sua vida, para ter energia para andar e fazer as coisas. You needed bread Você precisava de pão for existence, para a existência, subsistence, para a survival. subsistência, sobrevivência. What was Melchizedek saying then? O que é que Melquisedeque estava dizendo então? He's saying Ele está dizendo they were digging the land. Abraham was digging the land. They had wells. They kept livestock. Abraão estava cavando a terra. Abraão era rico, ele tinha rebanhos. But when you have now wheat in storage, then now that is for survival, your life is stable. Então, se você tiver trigo em estoque, então agora a sua vida, você pode sobreviver e você tem estoque. Without bread, you died. Ele disse, para você sustentar tua vida sem pão, você morria. Open it a bit more. Bread. Pão, You eat it daily for daily living. você come todos os dias para a sua sobrevivência. Then Melchizedek arrives with bread. Então Melquisedeque aparece com pão. Then he says, Então ele diz, I am the living bread. eu sou o pão vivo. Then he goes ahead to say, Então ele vai adiante e I'm diz, the true bread of life. eu sou o verdadeiro pão da Then he vida. turned around and said, Então ele se voltou e disse, minha carne, you must eat. vocês têm que comer. The disciples, Os they discípulos, throw in the towel. eles jogaram a toalha. Eles desistiram, foram embora. This is a difficult task. Eles disseram, este evangelho é muito difícil, duro, muito duro esse discurso, ninguém pode acreditar nisso. Esse evangelho de comer carne humana, que é isso? So, when Melchizedek arrived Então, quando Melquisedeque chegou with bread com pão and wine, e vinho, he was essentially saying, ele estava essencialmente dizendo, number one, número 1, that my mailing address is in heaven. que o meu endereço de e-mail é no céu. O endereço de correspondência é o céu. Número 1. My mailing address is in heaven. O meu endereço de correspondência é no céu. Eu vim do céu. Number two, Número 2. he was saying Ele estava dizendo that just as you need bread to sustain your life, assim como vocês precisam de pão para sustentar a sua vida on a daily basis, em uma base diária, if you don't eat it, you die. Right? se você não come, você morre, certo? So he was saying Então ele estava dizendo that he is the source of life. que ele é a fonte da vida. Are we starting to understand a little bit? Estamos começando a entender um pouco That he is the source of life. que ele é a fonte da vida. Then he said, eat my flesh. Então ele disse, comam a minha carne, bebam o meu sangue. Número 2, He was saying ele estava dizendo that if I do not go to the cross at Calvary and die, no man can que se eu não for para a cruz do Calvário e morrer, nenhum homem poderá viver. Nenhum homem viverá. Se eu não for para a cruz do Calvário, no man can live. nenhum homem pode viver. At that time, Naquele tempo, bread was an absolute necessity pão era uma necessidade absoluta for life.
para a vida, for existence, para a existência, for sustenance, para for sustento, survival, para a sobrevivência, for energy, para a energia, for function, to be functional. para poder funcionar, para poder trabalhar, agir. At that time, Naquele tempo, there was an acute shortage of bread. havia uma grande falta de pão. Like I said, Como eu já disse, the famine were there. a fome estava lá. Acute shortage of bread here on the earth. Uma fortíssima falta de pão, escassez de pão atingiu a terra. E todos nós sabemos That no bread had arrived yet. que nenhum pão, que o pão ainda não havia chegado. So there was a true shortage. Então havia uma verdadeira escassez, falta de vida espiritual. So there was a true shortage. Então havia uma verdadeira falta, escassez de vida espiritual. Because while the fall had taken place, Porque enquanto a queda tinha acontecido, but the bread had not come. mas o pão não tinha vindo. Suddenly, without warning, he appears with bread. Repentinamente, sem aviso, ele aparece com pão e vinho. Melchizedek Melquisedeque was essentially telling mankind, estava essencialmente dizendo para a humanidade, para Abraão, mankind, a humanidade, that he is the bread of life. que ele é o pão da vida. Melquisedeque é o pão da vida. Melquisedeque Was also telling Abraham também estava dizendo para Abraão that this covenant he is carrying que esta aliança que ele está carregando is for the New Testament. é para o Novo Testamento. And therefore, Portanto, he that is going to pour that blood there, aquele que iria derramar aquele sangue lá, olha agora, he appeared before him ele aparece diante dele and he said, e ele disse: I am your blessing that God promised. Aleluia, eu sou a bênção que Deus te prometeu. E ele disse: I am the seed of Abraham. eu sou a semente de Abraão. Aleluia, Something like the lineage aleluia. Então ele santifica a linhagem de Abraão, which will come through Bethlehem. através da qual ele viria a Belém. Are we together? Estamos juntos? Melchizedek. Melquisedeque, He essentially said, ele essencialmente disse, when he said he is the source of life, the life giver, look now. The Father gives life. quando ele diz que ele é a fonte da vida, ele é aquele que dá a vida, então The Messiah said, o Pai tem vida em si, e eu vivo pelo Pai, e vocês viverão por mim. O Messias disse, nós acabamos de ler. so by saying so, Então, ao dizer isto, Melchizedek was telling Abraham Melquisedeque estava dizendo para Abraão that are you aware? que você sabia I am the bread of life. que eu sou o pão da vida, Meaning I'm the source of life. significando eu sou a fonte da vida. But are you aware Mas você está ciente that I am part of the Trinity? que eu sou parte da Trindade? If the Father gives life, Se o Pai dá vida, and I also give it, então eu também dou vida. that means I am part of the Trinity. Isso significa que eu sou parte da Trindade. Eu sou a fonte da vida. Melchizedek was saying, Melquisedeque estava dizendo that his blood was given during the laying of the foundation of this earth. que o pão que é ele foi dado desde antes da fundação do mundo. John chapter 1 verse 1. João capítulo 1, versículo 1.
Aleluia. The bread of life. O pão da vida. Aquela poderosa cidade. João, capítulo 1, versículos 1 e 2, ele diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e a palavra, o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Por ele, todas as coisas foram feitas. E sem ele, nada foi feito daquilo que foi feito. Nada do que foi feito se fez. Era isso que Melquisedeque estava dizendo para Abraão. Eu sou parte da Trindade. E eu sou a semente de Abraão. Aleluia. E então ele diz: porque ele disse: a não ser que alguém coma da carne dele e beba da carne dele, beba do sangue dele, vocês não podem ter vida. Significando, ele estava essencialmente dizendo para a humanidade que, veja, eu sou um com o Pai na Trindade, mas o Pai me enviou a vocês. Entretanto, entre o Pai e eu, nós temos uma aliança eterna. É isto que eu acabei de ler. A palavra estava com Deus desde o princípio e a palavra era Deus. Eles são um. Então, Melquisedeque e Deus Pai, o Senhor Deus, eles têm uma aliança de eternidade, uma aliança eterna. E o Pai é o Redentor. Então o Pai, o Redentor, enviou Melquisedeque, o Filho. O Filho. E quando ele envia o Filho para trazer a aliança da graça, isto, mas o Filho ainda tem e sustenta a aliança com o Pai. E então, desta forma, o povo que vier até o Filho, eles recebem a salvação da graça. E ao fazer isso, eles agora podem acessar a aliança da eternidade através da aliança que Melquisedeque tem com o Pai. E é por isso que ele disse: o meu corpo, a minha carne é a verdadeira comida. Se alguém não comer da minha carne, ele não pode ter vida. Significando, ele estava dizendo que ele é a fonte da tua salvação. Que Deus Pai pegou a salvação da graça e colocou na vida de Melquisedeque.
Isto significa only those that eat his flesh que somente aqueles que comerem a carne now dele access eternal life. agora podem acessar a vida In eterna. other words, Em outras palavras, the to repent and receive Jesus se arrepender, receber and Jesus Holy Communion. e a Santa Comunhão. Aleluia. If you understand the conversation with Melchizedek, Vocês entenderam a conversa com Melquisedeque? there is so much and not much time. Eu tenho tanto e não temos muito tempo. Can I come to now unveiling the seed of Abraham Agora posso desvendar a semente de Abraão in a more real way now? de uma forma mais real agora. Are we together? Estamos juntos? Are we ready? Estamos prontos? The book of Genesis 22. O livro do Gênesis 22. Genesis 22. Gênesis 22. The son says, Hili inasema Ele diz, because he's the seed of Abraham. porque ele é a semente de Abraão. He says, Mas ele diz, the Savior o Salvador would be the glorious Lamb of God. seria o Now I glorioso want to go into some very deep Cordeiro de Deus. Agora eu quero entrar em uma conversa muito profunda. conversation. The sacrifice we had, Você se lembra do sacrifício que nós tivemos lá? Então agora nós vamos desvendar. Ai, I tell you, eu lhes digo, it's a journey. I told you it's an expedition. é uma jornada, eu disse que seria uma expedição através da Bíblia. You are not into processes. E se vocês não tiverem paciência, My daughter, Carol, Bishop Carol, you don't like processes. This generation. essa geração não gosta de processo. Eles gostam de ir diretamente, mas ele está dizendo God took salvation and put on Melchizedek, on Jesus. que Deus pegou a salvação e colocou em Melquisedeque, em Jesus. E ele também está dizendo When the time for the return of the Messiah is near, que quando o tempo para o retorno do Messias está próximo, then he writes me a note. então ele me escreve uma nota. The way a friend writes to a friend. Da forma como um amigo escreve para o seu amigo. And he writes me a note. Ele me escreve uma nota, And that note e esta nota, is written. nesta nota está escrito: Melchizedek's day o dia de Melquisedeque is known as the day of light. é conhecido como o dia da luz. Then he brings it all the way close to me to read. Então ele traz para mim todo o caminho para eu ler. And then reading it, you know. Então eu estou lendo, And now telling me e agora ele está me dizendo so many things. tantas coisas. Number one, Número 1, that Melchizedek is Christ. que Melquisedeque é Because Cristo. you know the Bible was silent over there. Porque você vê, a Bíblia é silenciosa quanto a isto. The Bible sometimes goes quite silent. No genealogy, no father, no mother. A Bíblia é muito silenciosa. Não tem pai, nem mãe, nem genealogia, nem princípio de dias, nem fim de existência. Ele aparece e desaparece. hakuna mwanzo wala mwisho. But when the day of rapture is near, Mas quando o dia do arrebatamento está próximo, then I understand the prayer. então eu entendo a oração. Pai, Sanctify me. santifica-me Sanctify them. e santifica-os, Because they are not of the world anymore, just as I am not. porque eles não são mais do mundo, assim como eu também não sou. Then he says, E então ele diz: Pai, now I've finished the work, I've glorified you on the earth. eu agora terminei a obra, eu te glorifiquei na terra. I'm coming back. Can you now put Pai, me back to the original glory? Agora tu podes me levar de volta à glória original que eu tive contigo antes que houvesse mundo. Kabla nije, I understood that prayer very much. Eu entendi muito bem aquela oração, The written note, Melchizedek. através daquela nota escrita, que dizia: o dia de Melquisedeque é o dia da luz. siku ya Melkizedeki
iliyojulikana kama siku ya nuru. Because in other words, what I understood is Kwa this. sababu Porque, em outras palavras, o que eu entendi é I isso. understood Eu entendi that now, que agora, when Christ said that prayer, please return me back to Melchizedek. quando Cristo disse aquela oração, por favor, retorna-me de volta a Melquisedeque. The Lord did it. O Senhor o fez. Only that this time around, Somente que desta vez, He added him more glory. Ele acrescentou a ele mais glória. Victory He has achieved on the cross and redeemed His Porque people agora, also. a vitória que Ele alcançou na cruz para redimir o seu povo, na kuwakomboa watu wake. Hiyo pia ikaongezwa. Hiyo pia itaongezwa. That was added to him also. Hiyo pia itaongezwa kwake. isto foi acrescentado a Ele. Lakini hauwezi Mas então kuelewa vocês sasa. agora podem entender, porque Ele está dizendo, When the day of rapture is near, quando o dia do arrebatamento está próximo, then He's calling it Melchizedek's day. então Ele o chama de o dia de Melquisedeque. Simply when He went back, the King of Glory now, of course, definitely He went back and took His original glory. Então, vocês estão entendendo? O Rei da Glória, agora voltando e assumindo a vitória, ele tem muitas coroas. He is also called Melchizedek. Mas agora eu também já entendi que ele é chamado Melquisedeque. Aleluia. Nimepasha tayari kwamba anaitwa Melkizedeki pia. Hallelujah. Aleluia. And so now, Então agora, this salvation of the grace has to be accessed through Jesus alone. esta salvação da graça só pode ser acessada por Jesus. Somente Ele. Nenhum sacerdote hindu vai te levar. And bring you to heaven. Não tem nenhum feiticeiro que vai fazer encantamento e te levar para o céu. It's only through Christ Jesus. Somente através de Cristo Jesus. Nenhum imã do Islã vai poder te levar para o céu. Hallelujah. Aleluia. So can we look at the seed of Abraham? It's Então, the Lamb of God. podemos ver que a semente de Abraão é o Cordeiro de Deus. Melchizedek better. Então vocês vão entender melhor Melquisedeque. Are you ready, Rosses? Vocês estão prontos ou não? How many are ready? Wangapi wako? Quantos estão You're prontos? still very energized. Asante, bado mko na nguvu nyingi. Let us prepare. Hebu tusome Então basi. vamos ler. The book of Genesis 22. Kitabu O cha livro do Mwanzo, Gênesis 22. 22. The seed of Abraham that comes to sanctify the church. Mbegu A ya semente de Abraão que vem para santificar a There igreja. are many things that come out of this as we read along. E há muitas coisas que vão aparecer enquanto nós lemos. Vocês se lembram que Abraão ansiava era por um filho. God tested E Deus dá a ele o seu único filho. Ndiye Mungu akamjaribu Então, Gênesis He 22. said to him, Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova e disse: "Here I am," he replied. Abraão, respondeu ele, eis-me. Then God said, Então disse Deus: "Your son, tome o teu filho, your one and only son, o teu único filho, whose name is called Isaac, cujo nome é Isaque, whom you love most, a quem você ama, and go with him to the region of the Moriah." e leve-o até a região de Moriá. Does somebody remember the covenant of the land? Então vocês se lembram da aliança da terra? The Ark. Agano la A aliança da terra. We found the right land with the two hills when he had Moriah and Que ele encontrou a terra perfeita com dois montes, Moriá e Calvário. na Karmeli na tukainunua. Does somebody remember the sacrifice by splitting into half? Alguém se lembra do sacrifício que partia os animais ao meio? He says here, Então, ele diz aqui, olha o que ele diz aqui. he says here, Ele diz aqui, that your son, your only son, Isaac, whom you love very much, tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama muito, and take him to the region of the Moriah,
e leva-o até a região de Moriá. and sacrifice it there for me as a burnt offering. E sacrifica-o ali para mim como holocausto, Mountains, I'll tell you about all of it. num dos montes que eu te indicarei. Abraham knew exactly what God was talking about. Abraão sabia muito bem do que é que Deus estava falando. He knew he would have to take Isaac and Ele sabia que ele teria que pegar Isaac e dividir ao meio, como os animais. I told you, hold on to this sacrifice. Quando eu disse para vocês, vocês se lembram? Lembra bem deste sacrifício, porque depois eu vou falar com vocês. Foi muito horrível. Por quê? It is contradictory É contraditório to what he had received. daquilo que ele havia recebido. Genesis 12. Em Gênesis 12, He had been told foi dito a ele, descendants os dos descendentes, would be like the stars. que seriam como as estrelas. Sometimes, Sabe, algumas if vezes, it is in this green life here, nesta vida real aqui, because sometimes porque algumas vezes, the reason he moved Abraham away a razão pela qual ele moveu Abraão para longe, tirou Abraão do meio do povo dele, this kind of thing. é porque ele sabia que ele não iria suportar esse tipo de coisa. Family around this can be problematic, right? E com pessoas ao redor dele, isso seria muito problemático. The grandparents have entered, the uncles have entered the house. Everybody has now seated. Então agora todo mundo se reuniu, It's a CCP. eles fazem uma reunião para falar. Escuta, o que é isso? Eles fazem uma reunião de família para começar a contestar você naquilo que Deus te falou. E você sabe, esse povo tem uma intenção aqui. E eles começam a dizer, They will persuade him, eles vão tentar dissuadi-lo. separated him. É por isso que Deus o separou primeiro. Had to separate him. Deus teve que separá-lo, He knew he was going to tell him this kind of thing. porque ele sabia que eles iriam dizer para ele esse tipo de coisa. Como assim? Pega seu filho, teu único filho, The one you go through very difficult circumstances. aquele pelo qual você passou de circunstâncias tão difíceis, After giving up, depois que você já tinha desistido. son, Um filho do milagre, and one like this. e um único, assim, aquele sobre quem a promessa foi colocada. Pega, leva ele lá e sacrifica-o para mim. Amount to human sacrifice, occult. Eles sabiam que isso se referia, que sacrifício humano era ocultismo. Eles o chamavam sacrifício humano. Isso era ocultismo. Ai! So he had to separate him. Então ele tinha que separá-lo, sozinho, Tell him such things. para que ele pudesse dizer-lhe coisas como essas. Otherwise, many uncles have come because Ah, muitos, told them. muitos tios viriam, a família inteira. E eu dizia, este profeta, Whatever. você vai ficar ouvindo este profeta? They want to say things. Eles iriam te dizer coisas. And yet Jehovah is engaging with this man in a very stunning way. He E wants Deus, the seed of God. Deus está lidando com este homem de uma forma espantosa. Ele quer trazer até ele a semente de Deus, o Salvador. Mas ele teve que tirá-lo fora. Eles iriam tentar You understand the same? impedi-lo. Então vocês estão entendendo a separação. Aleluia! And so, Então, he Abraão, had heavy things. ele ouviu coisas muito pesadas, coisas muito To fortes. go and cut into half. Porque para ir e cortar o filho na metade, You people have sons. vocês têm filhos? Por favor, To tell somebody, he might think, he might say,
Para dizer para alguém. Vai dizer, como assim? Este é Deus? Ele iria começando. Isso é a voz de Deus ou eu estou ouvindo outra voz? Um momento, espera aí. Ele pensava que era o diabo que estava falando com ele. Mas Deus quer trazer o santificador, o redentor, o salvador. Ele quer trazer o Salvador para santificar a igreja com o seu próprio sangue. E agora ele promete para ele a terra. E Abraão. Então Deus está muito complicado agora. Agora nada pode pará-lo. O Messias tem que vir. Aleluia. Ei! Isso é uma situação inacreditável. Por que você ficaria pensando que voz é essa que você ouviu? Vocês têm filhos. Você com certeza sairia da religião. Vocês com certeza abandonariam esta religião. É muito difícil, muito difícil. O Messias tem que vir. E ele vem de uma forma espantosa. Melquisedeque já ficou diante dele, de Abraão, dizendo, nós temos que fazer isso. Vocês podem se sentar por um momento? Então ele diz o seguinte: vá à região de Moriá. Lembrem-se das duas montanhas, os dois montes, Calvário e então o Monte Moriá. Isto é muito poderoso. Então agora, os dois montes, Moriá e Calvário. Toma cuidado agora enquanto nós vamos avançando. Os dois montes. Então ele diz: na manhã seguinte, Abraão levantou-se cedo e preparou o seu jumento. Ele levou consigo dois dos seus servos e o seu filho Isaque. Depois que ele cortou bastante lenha para o holocausto, ele foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 4. No terceiro dia, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Posso dizer algo? Ele teve muito tempo, 3 dias para mudar de ideia. Ele teve muito tempo para mudar de ideia durante aquela jornada. Mas ele não mudou. Isto é tão poderoso. Por 3 dias, ele viajou e ele estava indo. Surpreendente. Então ele disse que ele olhou e viu o lugar à distância. Versículo 5. E ele disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Nós vamos adorar. E então nós voltaremos. Como? Vocês ouvem a profecia que Abraão está dando agora?
Alguém está comigo? Now Abraham gives a prophecy. Agora Abraão dá uma profecia. He knows what Jehovah has told him to do. Ele sabe o que Jeová disse para ele fazer. To split open. akakate mara mbili. And now, E agora, in verse 5 of Genesis 22, no versículo 5 de Gênesis 22, he goes ahead and tells the servants ele vai adiante e diz para os servos that for you remain here. que vocês fiquem aqui. Unaweza kubaki hapa. The boy and I, we are going up this mountain. Enquanto eu e o rapaz vamos subir esta montanha para adorar. E então, When we are finished, quando nós terminarmos, we will come back. nós vamos voltar. Can you imagine that? Vocês podem imaginar isto? What is it that Abraham knew? O que é que Abraão sabia que vocês não sabem? Haujui wewe. How can you go and slaughter him and then say we will come back with him? Como que você pode ir até lá, sacrificá-lo e então dizer, nós voltaremos, eu voltarei, nós voltaremos, nós. That is now the prophecy. Esta agora é a profecia. That is the big prophecy to the church. Esta é a grande profecia para a igreja. To the church. Para a igreja. The mighty prophecy. A poderosa profecia. Those that will believe in Jesus will eat that flesh and drink that blood. Que aqueles que creriam em Jesus iriam comer aquela carne e beber aquele sangue. Eles irão And they will come back. e eles voltariam. Because it is sacrifice, they pay for things. É sacrifício. Ele está pagando pelos pecados. Judgment. Juízo. Things are tough. As coisas eram muito difíceis. You cannot even say that he feared that the servants were going to ask him questions. Você nem pode dizer que ele temia que os servos iriam fazer-lhe perguntas. Tipo, cadê o seu filho? Que você disse que iria e voltaria com ele. Em inglês agora. Ele está dizendo que você não pode nem dizer que Abraão temia que se ele dissesse para eles, olha, eu vou sacrificar o meu filho, então eles iriam prendê-lo e falar, não vai não. Não, você nem pode dizer isto. Ele disse, nós iremos adorar e nós vamos voltar. E isso tornou-se uma grande profecia para a igreja. E o versículo 19 é uma profecia ainda maior. Então, isso aqui fala de ressurreição. E isso é maravilhoso. Esta profecia aqui. A semente de Abraão tem que agora aparecer. Vamos continuar e ver. Ele diz, verse 6, Abraham took the wood from the burnt offering and placed it on his son Isaac. versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. And he himself carried the fire and the knife. E ele mesmo levou o fogo e a faca. As the two of them went on together, E enquanto os dois caminhavam juntos, Isaac spoke out and said to his father Abraham, Isaque falou e disse ao seu pai Abraão, Father, meu pai, yes, my son. sim, meu filho, Abraham replied, respondeu Abraão.
Listen, see. The Isaac fire perguntou. and the wood I see, Isaac said. Isaac disse: o fogo e a The lenha, wood are here. o fogo e a lenha estão aqui. Isaac said. Isaac disse: But where is the lamb for the burnt offering? mas onde está o cordeiro para o holocausto? Very logical question, right? Uma pergunta muito lógica, certo? The little boy just thought about it and said, just a moment. What's going on here, right? Can I ask? And he asked the father. Então ele perguntou ao He said, pai. the fire and the wood I see. Ele disse: o fogo e a lenha eu vejo. But where is the lamb for the burnt offering? For the Mas- burnt offering, the lamb. Mas onde está o cordeiro? Cordeiro para o holocausto? O que é que está acontecendo aqui? O que é isso? And then he says, E então ele diz: Abraham answered. Abraão respondeu. Look at that powerful prophecy of the seed of Abraham. Veja esta poderosa profecia sobre a semente de Abraão. Abraham answered. E Abraão The respondeu: Lord himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. And these two went on together. E os dois continuaram caminhando juntos, vocês entendem? Verse 9. Versículo 9. When they reached the place God had told him about, Quando eles chegaram ao lugar que Deus lhe havia Abraham indicado, built up an altar Abraão construiu um altar and arranged the wood on it. e sobre ele arrumou a lenha. Because the parallel that you are seeing here, Porque o paralelo que vocês estão vendo aqui, the parallel, the similarity, the a similaridade is that Isaac carries the wood é que Isaac carrega a lenha, up the mountain. a montanha acima. And on another mountain we're going to discuss shortly, E numa outra montanha, e nós vamos falar daqui a pouco, Jesus carries the wood Jesus carrega a lenha toward the mountain. em direção à montanha. E então, As we are seeing here shortly, Isaac is being offered on the altar of the wood. então, como nós vamos ver agora, Isaac é oferecido no altar da lenha. And the Lord Jesus was also offered on the altar of the wood. E o Senhor Jesus também foi oferecido no altar do lenho da cruz. That Genesis 3:15 would open up a cascade of every Eu não disse para vocês que Gênesis 3,15 iria se abrir como uma cascata até chegar no Messias? itafunua ule mfululizo wa kila unabii ukikonyezea na kumwelekezea Mesia. church service on a Friday. Ibada Culto da igreja numa sexta-feira e um sermão prolongado. Ai, Amazing. surpreendente. That now they are going up. Que agora eles estão subindo He is carrying the wood, e ele está carregando a the lenha. knife and the fire. E o pai carrega fogo, a faca e o fogo. Ai, The level of sanctification of Abraham o nível de santificação de Abraão. is a classic. Isso é um clássico. Can somebody give me some water? Pastors from Uganda, please, they're here. So, Alguém pode dar the água? level of sanctification of Abraham. Então, o nível de santificação de Abraão. You can be so sanctified to that level that you just go like that. Você pode ser tão santificado ao ponto que você pode ir assim. Religions. As pessoas muitas vezes abandonam religiões. They literally quit. It takes another route. Eles abandonariam a religião e tomariam um outro caminho.